B, né, que é a parte agora de registros ou estruturas, né. Até agora a gente já tinha visto que essa parte de variáveis, tudo tal, que variável tem um único tipo, né, que a gente conseguiu ver, ou ela é inteira, ou ela é float, ou ela é char, correto? Existe esse conceito aqui da parte de estruturas ou registros que são variáveis definidas pelo usuário, né? Na verdade, são os tipos de variáveis que a gente já conhece, já utilizou, porém a gente consegue agrupar agora esses tipos de variáveis. Ao contrário da matriz ou do vetor, que ela possui um único tipo, o tipo estrutura, na verdade, ela pode conter vários tipos. Isso daqui é uma boa, dá uma boa flexibilidade, né, quando a gente vai fazer programas aí mais complexos, tudo tal, né? Então, as variáveis que compõem uma estrutura são denominadas membros da estrutura, também chamados de elementos ou campos. Para definir uma estrutura, utilizamos o comando struct. Então, ó, esse comandinho aqui é novo para a gente, né? A gente vai definir um tipo estrutura, né, ó, em endereço, né? Então aqui, ó, em vez de ser int, em vez de ser float, em vez de ser char, agora é struct. Dentro de uma struct eu tenho agora, né, ó, o char, long, certo? Um float, um int, né? No caso do char aqui, a gente está definindo que o tamanho, né, ó, de cada um das variáveis aqui, que nada mais e nada menos que isso daqui é um vetor, né, como a gente já viu. Porém, com isso, nenhuma variável foi de fato declarada, apenas um novo tipo de dados foi definido. Para declarar uma variável do tipo endereço, devemos utilizar, então, essa variável aqui, ó, struct endereço infoendereço. Então, agora aqui a gente tem realmente a declaração. Aqui nós criamos a estrutura e aqui agora temos a declaração. Sempre que com isso estamos criando uma variável chamada infoendereço, é que o tipo que é o tipo de endereço, que seria a parte lá da estrutura definida. Bom, como ficaria isso daí na memória, né? Se a gente definiu realmente uma estrutura dessa forma aqui, a quantidade de bytes demandada vai ser o que? A quantidade de bytes que a gente definiu para cada um dos elementos da estrutura, né? Então aqui, por exemplo, logradouro, a gente tem 50 caracteres, são 50 bytes. Cidade, 30 caracteres, 30 bytes. Estado 2, 2 bytes. E um int, aí a gente tem que ver o tamanho do int. No caso aqui são 4 bytes, correto? Então aqui o total de bytes utilizado é a quantidade de... é a soma, né, da quantidade de bytes de cada um dos elementos que a gente vai definir aqui. No caso 50, 80, 82, 86 bytes. E isso daqui, 86 bytes seria o que? O tamanho de uma única, vamos dizer assim, variável, né, definida aqui, ó, nesse caso info endereço, tá? Bom, para a gente poder fazer atribuição de valores ou leitura de valores, a gente poderia fazer isso, ó, no caso de atribuição, infoendereço.sep. Agora, como isso daqui é feito? Infoendereço não foi o nome dado por esse cara aqui, ó, quando a gente definiu a variável, né? Ponto sep. O ponto sep não é um dos elementos que a gente tem aqui, ó. Então é dessa forma que a gente vai pegar e vai tratar uma estrutura. Quando a gente for fazer a leitura, fazer a gravação, né, desses valores, então a gente vai trabalhar com o nome da variável, ponto, o nome do elemento, né? Quem já está mais acostumado aí com programação orientada a objeto, depois que a gente faz a instância do objeto, a gente tem bem essa parte aqui, né, de trabalhar dessa forma. Então, ó, 3200 100 iria ser atribuído a infoendereço.sep, né? Agora aqui, ó, vocês lembram dessa parte aqui de matrizes, de vetores que a gente fez? A gente não consegue, na verdade, atribuir Jundiaí diretamente, igual a gente faz aqui no CEP, para dentro de infoendereço.cidade. A gente tem que utilizar o tal do strcpy, né? Que faz a cópia de conteúdo aqui de vetores. Então, é dessa forma que a gente atribui valores aí quando a gente tem uma cadeia de caracteres, né? Estado. Aqui nesse caso a gente está dando o que? Um get, né? A gente está pegando o que?
um estado do usuário e está colocando dentro do infoendereço.estado. Então a gente está pegando lá 2 caracteres, né, que seriam 2 bytes aqui, e está colocando dentro desse cara. E o printf aqui, a cidade é %s de string, endereço.cidade. Então é bem fácil. Basicamente a gente limita-se ao que? A utilização de vetores e matrizes aí. Não tem nada mais especial. A única coisa é que agora a gente está conseguindo agrupar. Infoendereço contém todos esses elementos aqui. CEP, cidade, estado, correto? Bom, estrutura de vetores, vetores de estrutura. O uso mais comum de estrutura é através de vetores de estrutura. O exemplo a seguir mostra como declaramos o vetor de 100 posições do tipo endereço criado. Uma coisa aqui ó, é bem interessante. Quando a gente faz simplesmente a declaração de uma única variável, beleza, ela vai ter um valor por vez. Só que a gente pode fazer melhor, a gente pode criar um vetor de estrutura. Agora, essa estrutura aqui contém 100 posições. Isso daqui é muito legal, né? A gente, na verdade, começa a ter, entre aspas, uma matriz de estrutura aqui, né? Por quê? Porque agora eu tenho 100 posições dessa estrutura aqui. Se a gente considerar que uma estrutura é um vetor, então isso daqui começa a ganhar bastante força, flexibilidade. Bom, para acessar um dado do tipo vetor de estrutura é muito simples também. Por exemplo, CEP não é do tipo int que a gente tinha definido aqui, ó. CEP é do tipo int, né, ó. É um bytes aqui, ó. Opa, ou long int aqui, né? O que acontece então? Aqui, ó, é um %d, né, ó. Printf%d info endereço da posição 2.cep. Então é dessa forma aqui, ó. Logo depois que a gente coloca aqui, ó, o info endereço, é que seria a indicação do nosso índice. E depois o ponto e o elemento que a gente quer. Bom, exemplo de estrutura que a gente tem aqui, ó. Primeira coisa a ser criada é a estrutura de endereço, né? Aliás, é a estrutura de endereço mesmo, né, ó, contendo aquilo lá que a gente já viu no exemplo, né? Depois no int main aqui, ó, o que a gente tem? A declaração desse cara. Lembrem-se que a estrutura de endereço ela está fora ó, do main, correto? Então a gente está criando aqui, a gente está declarando. Depois aqui a gente está dando o put_s e depois o get_s, né? Para a gente poder fazer a leitura das nossas variáveis aí, colocando dentro desse cara. Só que aqui, lembrando, eu não tenho um tipo vetor, tá? Ó. É simplesmente declaração de um único elemento aí, correto? Para depois a gente poder fazer a exibição desse cara aqui, a gente pode pegar e fazer o endereço %s, certo? %s, e aí depois colocar tudo aqui, o nome das nossas variáveis. Bom, vamos dar um Ctrl C aqui, ó. Lembrando, né, que para fazer a cópia para ele poder funcionar, o stdio.h ele tem que estar entre abre e fecha, maior e menor, na verdade, o sinal aqui. Né? Já estou com o code blocks aberto aqui, vou dar um new empty file, né, ó, vou dar aqui consertar aqui, na verdade, então o código que a gente tinha colocado. Então a criação da estrutura está aqui. Simplesmente o put_s ele vai fazer a impressão e o get_s ele vai fazer o que? A leitura, né? Então, ó, o endereço.logradouro vai para o get_s. O get_s já vai colocar o que o cara digitar dentro do endereço logradouro, né? Dessa forma, quando a gente tem strings, né, a se trabalharem com mais de um caractere, é mais fácil a gente utilizar o get_s do que o scanf, né? Do scanf. Então, dessa forma aqui também é bem legal de trabalhar. Bom, eu vou dar um salvar aqui então, né? Um file save. Essa daqui é a nossa aula 10b. Então, aula 10b. Vou colocar aqui exemplo estrutura.c, correto? Exemplo estrutura.c. Vou salvar. Não é para ter nada de errado. Dá para a gente fazer o que é um build dele, né? Ó. Então ele está fazendo o build, está compilando ali, né? Dentro da pasta dá para a gente ver. Então aqui, ó,
quando a gente faz o build, ele cria aquele arquivo .o. O deve ser, ele está meio encapsulado agora, né? Mas o Code Blocks ele mostra o arquivo O, que é o arquivo objeto. Então, de um arquivo fonte eu parto meu arquivo objeto, desse arquivo objeto com mais as libs do sistema operacional, com mais as bibliotecas necessárias, ele cria o arquivo binário, que é o executável aí, o .exe. Bom, no Code Blocks agora, beleza, ó, eu vou dar um run, né, ó. Então agora a gente vai ver aqui qual é o resultado, ó, que é bem bacana aqui também. Bom, informe o locadouro, Rua José da Silva Amaral, número 123, né? Cidade Jundiaí, Estado São Paulo, 13.200.099. Tá? Aqui o CEP, lembrando, a gente colocou como long int, tá? Poderíamos colocar como char também, fica aí gosto, mas isso daqui é só para fins didáticos. Enter. Endereço Rua José da Silva Amaral, número 123, Jundiaí, São Paulo, CEP 13.200.099. Correto? Então é dessa forma aqui que a gente consegue trabalhar com a parte de estruturas, que é bem mais fácil a gente trabalhar do que ficar fazendo variável por variável. Correto? Fica muito mais organizados. Bom, qual que é o princípio de a gente utilizar isso daqui? Quando a gente estiver trabalhando com dados que eles são, vamos dizer assim, manipuláveis, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de produtos, né, vendas, né? Então, isso daí tudo vai compor como se fosse o quê? Uns arquivos. Né? Para cada um dos tipos eu vou ter estruturas diferentes, basicamente. Né? É como se fosse uma base de dados. Para quem já está acostumado com o banco, isso daqui é como se fosse uma tabela. Não é bem esse conceito, porque o C ele tem uma característica diferente. Né? Recuperação de dados não é por select, é totalmente diferente. Correto? Mas, enfim, é como se fosse aí, basicamente, essa estrutura para a gente poder guardar os nossos dados. Correto? Então, dessa parte... Agora, né, a gente teria que fazer o quê? Um exercício aí para vocês. Faça um programa em C que trabalhe com estruturas e funções. O programa deverá ter as seguintes estruturas. Eu tenho aí, ó, a estrutura data, correto? Eu tenho aí a minha estrutura cliente, ó. A data tem o dia, mês e ano. Eles estão separados aí, ó, correto? Int, int, int. E depois o meu cliente estrutura, aqui, ó, tem a estrutura dele, como int uso. Se ele está 0 ou 1 aqui, a posição estiver 0 está em uso ou não está em uso. Né? Um char de 40 seria o nome do cliente, o endereço, o bairro, cidade, o FCEP, o salário dele, ó, o salário do cliente, poderia até ser funcionário, na verdade, aqui. Né? E depois a data de admissão. O que esse programa tem que ter? Um menu principal contendo a opção de chamar as funções, né? A função de incluir registro, então você teria que pegar, dar um get, um put s aqui, né? Nesses caras aqui. A função de excluir um registro, né? A função de listar um registro e a função de listar todos os registros. Bom, o que vocês vão conseguir fazer? Função de incluir registro. Função de excluir registro, o que é? É esse cara aqui, ó, o uso. 1 se a posição estiver em uso e 0 se não estiver. Tá? Eu vou trocar aqui para funcionário, que ficaria melhor pela estrutura de dados, mas o princípio é o mesmo. Como seria a exclusão disso daqui? A exclusão você vai simplesmente trocar o valor de 1, que já é o valor inicial, para 0 quando ele for excluído. Então, você já vai saber se o cliente está excluído, é sinal que ele está com esse flag 0 aqui, ó. Correto? Dá para você fazer depois filtros que não apareça esse cara aqui, que é muito legal, né? E fazer a listagem de todos os registros de cadastro no vetor. Então, a listagem basicamente é o print que a gente viu ali nos exercícios, tá? Atenção, esse cara aqui, se vocês conseguirem já fazer os exercícios, ou o exercício nesse caso, pode fazer com aquele vetor de estrutura, tá? Então, define lá um valor de 10, 20, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque a ideia é realmente você conseguir cadastrar mais de um funcionário nesse caso aqui.
correto? Mais de um cliente, funcionário, enfim. Então você provavelmente vai ter que mexer com for para poder fazer a manipulação de mais de um registro ao mesmo tempo. Ok? Beleza, então. Por enquanto é só. Até mais.